Olá, queridos amigos e seguidores do nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Zarcel Ilessirê. Hoje, para falar a respeito de um tema um tanto quanto polêmico, mas eu vou procurar ser bem objetivo para que as pessoas possam compreender a respeito do assunto de forma bem simples, tá? O assunto e o tema de hoje é a questão do homossexual dentro da religião tradicional Yorubá e Xexelarbá. Muitas pessoas questionam, Babá, homossexual pode ser iniciado no Ifá ou na religião tradicional Yorubá? Bom, eu respondo, sim, não há nada que proíba um homossexual, assim como não há nada que proíba uma mulher de ser iniciada no Ifá ou em Orixá dentro da religião tradicional Yorubá. Infelizmente, existe muita influência do Ifá afro-cubano aqui no Brasil. Infelizmente, existe muita influência cristã e islâmica na cultura Yorubá, o que faz com que alguns nigerianos propaguem a falsa ideia de que o homossexual não pode ser iniciado no Ifá ou no culto de alguns orixás dentro dessa religião. Por que eu disse isso? Porque existem sim alguns nigerianos que defendem essa tese, seja em vídeos ou em artigos. Mas o fato dele ser nigeriano não dá a ele a autoridade de dizer a respeito de um assunto que não envolve uma visão humana, e sim divina. Orunmilá, Ifá e Orixá, eles não possuem nada contra o homossexual. É importante que as pessoas fiquem muito claras em relação a isso. Eu vou ser bem objetivo. Para Ifá, o que importa é o seu sexo, e não com quem você faz sexo. Por quê? Porque existem alguns rituais que o fato do indivíduo ter nascido homem vai ser feito de um jeito. O fato da pessoa ter nascido mulher vai ser feito de outro. Porque nós compreendemos que isso faz com que a essência da pessoa, com que o seu espírito seja masculino ou feminino. Mas aí muitos podem dizer, mas como? O homossexual, no caso do homem, não é um espírito de uma mulher que reencarnou num corpo humano ou um transexual? Não. Não é. Dentro da nossa visão, não. O espírito ele possui a mesma essência, o mesmo sexo que o corpo. E isso é muito claro quando observamos no culto de Orixá, o masculino e o feminino. Entretanto, o indivíduo, quando ele nasce e ele assume um corpo humano, se ele vai se interessar mais pela cor rosa, se ele vai se interessar mais por brincar com bonecas e não bonecos e carrinhos, se ele vai se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo e não pelo sexo feminino, isso não está relacionado ao seu espírito. Isso está relacionado ao seu corpo, ao seu desejo, à sua vontade. O fato de eu gostar de comer de frango não significa que o meu espírito faz com que eu tenha vontade de comer o frango. Não. Então as pessoas também precisam compreender isso. Eu não estou dizendo que a questão do homossexual ou do transexual é uma escolha. Não, assim como o hétero não escolhe se relacionar com a pessoa do outro sexo. Mas é um desejo do seu corpo. É um desejo da sua mente. E isso não pode estar entrelaçado ao espírito. Então as pessoas também precisam compreender isso. Ifá ele não tem o menor preconceito. E a finalidade da iniciação do Ifá é revelar às pessoas as suas potencialidades e as suas deficiências, para que a pessoa tenha a capacidade e a condição de melhorar o seu comportamento e, através disso, melhorar a sua existência na vida, a sua existência na Terra e ter o seu crescimento espiritual de forma saudável, benéfica e favorável a si mesma. Ifá ele não generaliza as coisas. O indivíduo que toma para si todos os EOs de Ifá, ou seja, tem 256 Odu, se ele toma para si os EO de cada um desses 256 Odu, ele vai ficar louco. Porque os EOs que existem nos Odu Ifá não foram feitos e criados com o objetivo de serem seguidos como mandamentos. Eles existem com o objetivo de, numa consulta ou num ritual iniciático, quando surge aquele Odu, servir de orientação para que aquela pessoa evite, ou por um tempo, ou por toda a sua vida, determinadas práticas que para ela podem ser negativas e que o fato de para ela ser negativa não significa que para outros também. Por quê? Existem pessoas que são orientadas a usarem roupas brancas.
porque o branco para aquela pessoa vai ser positivo. Existem pessoas que podem ser orientadas a evitarem a cor vermelha, porque o vermelho para ela pode ser negativo. E outras simplesmente não recebem orientação alguma, porque independente de usarem branco ou vermelho, isso não altera em nada a sua essência. Existem pessoas que são orientadas a evitar de comer champignon, cogumelo, porque isso pode afetar e prejudicar a sua essência, a sua energia vital. Por Ifá compreender a vitalidade, e como tudo detém vitalidade, aquilo pode entrar em atrito com a vitalidade da pessoa. Existem outras pessoas que não têm o menor tabu de comer champignon. Ou seja, para algumas pessoas faz bem, para outras faz mal. Alguns Odu Ifá, tem alguns Itã, que orientam ao indivíduo a se relacionar, a não se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Não porque o Ifá acha errado, acha pecado, acha sujo, não. Pelo Ifá compreender que para aquele indivíduo essa prática pode ser prejudicial. Aí muitos podem dizer, mas babá, isso não vai trazer sofrimento se esse Odu sai para uma pessoa homossexual? A pessoa ela tem a liberdade, ela tem o livre-arbítrio de seguir ou não aquela orientação. E outro detalhe, eu duvido muito que um homossexual bem resolvido e equilibrado dentro de si, quando for submetido a uma iniciação de Fá, terá um EO desse. Porque esse EO ele vai sair para aquela pessoa que muitas vezes pode sofrer. Para aquela pessoa que, caso tenha uma relação homossexual, pode ter alguma perca de vitalidade, algum problema de ordem espiritual, emocional ou física por conta disso. Não é generalizado. Assim como não é generalizado o fato das pessoas não poderem comer frango. Isso se limita às pessoas que possuem esse EO. E o Ifá ele não tem nem nada contra nem a favor do frango. O objetivo dele é revelar ao indivíduo aquilo que faz bem ou que faz mal para a sua essência, para a sua energia vital. Com o único e exclusivo objetivo de permitir à pessoa o seu crescimento espiritual, a sua ascensão, o seu equilíbrio, o seu bem-estar. É fundamental que as pessoas tenham essa consciência. O Ifá ele não é absolutista. O culto de Orixá ele não tem uma verdade absoluta, por mais que algumas pessoas queiram defender isso. O Ifá e o Orixá eles permitem a pessoa buscar dentro da sabedoria de Ifá e de Orixá alternativas que permitam ao indivíduo ter uma vida equilibrada e ser realizado dentro daquele culto. Existiu recentemente na internet um debate se os devotos de Xangô devem ou não devem criar cabelo. É recomendável que as pessoas iniciadas em Xangô criem cabelo em homenagem a esse orixá. Porém, isso não é lei, isso é orientado, mas isso não é obrigatório, isso não é determinado. E não é nenhum desrespeito um devoto de Xangô iniciado em Xangô não criar cabelo. Porque ele pode buscar alternativas dentro da sabedoria de Xangô para respeitar Xangô e raspar a sua cabeça, sem o menor problema. Eu conheço muitos iniciados em Xangô e que foram iniciados de verdade e que não possuem cabelo, que não criam cabelo e nem por isso Xangô mata eles. E Xangô tem força para matar. Agora, na minha visão, Xangô prefere matar um mentiroso, um traidor, do que uma pessoa iniciada no seu culto que por não poder ou por não querer, não cria cabelo. Não existe esse absolutismo dentro da religião tradicional iorubá. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas hoje que se prestam a falar dessa tradição são pessoas que leram, são pessoas que viram vídeos, são pessoas que ouviram muito outras pessoas, mas são pessoas que pouco ou quase nada fizeram dentro dessa tradição. Ou seja, são pessoas que falam baseadas nas experiências alheias, não nas suas próprias experiências. E inclusive eu com os meus vídeos não busco propor uma verdade absoluta. Eu busco trazer esclarecimentos em relação a essa tradição para que vocês, amigos telespectadores, tenham a condição de buscar cada vez mais conhecimento e informação para que vocês possam, através das suas experiências, chegarem às suas conclusões. É muito importante destacar que alguns nigerianos se posicionam contra a questão do homossexual por uma questão cultural.
Porque eles compreendem que é muito importante, que é fundamental e essencial dentro da sua cultura, o casamento do homem com a mulher para gerar uma prole. Por vários fatores. Primeiro, porque lá eles não pagam nenhum tipo de previdência. Então, quando eles ficam velhos, eles precisam, na maioria das vezes, que os filhos possam assumi-los financeiramente. E se assim eles não tiverem, né, eles podem ser prejudicados. E também existe o fator da influência cristã e islâmica dentro dessa cultura, porque a religião iorubá e a cultura iorubá se funde dentro dessa sociedade. Isso não obriga que fora da sociedade iorubá, todos os devotos e praticantes de orixá e de ifá do mundo vivam a mesma vida que o iorubá vive na Nigéria, porque ele já está num território diferente. Ele pode absorver os conceitos litúrgicos e religiosos dessa tradição e absorver até algumas questões culturais, mas não tem como absorver tudo. Inclusive a vestimenta. A cultura islâmica influenciou tanto o povo iorubá que hoje as vestimentas iorubás, na maioria, são islâmicas, são muçulmanas. E eu vejo muitas pessoas se preocupando em comprar roupas africanas, né? E gravarem vídeos com roupas africanas, irem em festas com roupas africanas e acham que é roupa de orixá. Gente, isso não é roupa de orixá, isso é roupa islâmica. Se vocês entrarem numa mesquita, assim vão achar que vocês são muçulmanos. E eu não tenho nada contra quem usa, porque eu mesmo uso, mas eu uso consciente que eu estou usando uma roupa que os iorubás usam, cuja a origem é islâmica, é muçulmana, então eu faço com consciência. O povo iorubá de 500 anos atrás não é o mesmo povo iorubá de hoje. Assim como o povo brasileiro de 500 anos atrás não é de hoje. Assim como o povo europeu de 500 anos atrás não é o povo europeu de hoje. E a gente pode observar que no Brasil, vamos imaginar os anos 80. Lembrem como era o corte de cabelo, a forma de se vestir, as relações. Nós estamos em 2016, faz 30 anos. Olha, de 20 a 30 anos como mudou muita coisa na nossa sociedade e na nossa cultura. Imagina o que acontece em 500 anos. Para finalizar o vídeo, muitos podem questionar, Babá, e o homossexual, ele pode ser sacerdote de Ifá e de Orixá? Isso é muito complexo e eu pretendo em breve fazer um vídeo para esclarecer sobre esse assunto. Os limites e os direitos, os deveres que um homossexual tem dentro dos cultos que a religião tradicional iorubá pratica. Então isso fica para um próximo vídeo, para esse vídeo não se alongar mais, tá? Então eu vou ficar devendo para vocês e eu me comprometo a em breve gravar um vídeo falando sobre a questão do sacerdócio do homossexual. Mas nesse vídeo eu procurei esclarecer que sim, o homossexual ele pode ser iniciado no culto de Ifá e no culto de Orixá sem problema algum. E que não podemos confundir o preconceito e a visão limitada do ser humano com a visão da divindade. É muito importante esclarecer isso, tá bom? Queridos, eu gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado os nossos vídeos e avisá-los. O nosso próximo tema também é um tema um tanto quanto polêmico. Vai ser a questão do aborto, a visão do aborto dentro da religião tradicional iorubá e as consequências que o aborto pode trazer tanto para a mãe ou para o pai da criança, como para o espírito, tá? Para que todos possam compreender melhor em relação a esse assunto dentro da religião tradicional iorubá também. E fica para um outro vídeo esse tema: o homossexual pode ser sacerdote de Ifá ou de Orixá? Muito obrigado a todos pelos ouvidos atentos, espero que esse vídeo não tenha causado nenhum mal-estar e que todos possam assimilar e compreender com sabedoria tudo o que foi dito. Me perdoem de coração se eu disse algo que possa ter agredido ou magoado alguém, não foi o objetivo. O objetivo é sempre esclarecer a religião de Orixá, a religião tradicional iorubá, de forma racional, consciente, ampla. Obrigado a todos, um grande abraço, até os próximos vídeos. Iriu!